E galerinha da Central do Enem, professor Léo aqui mais uma vez para falar sobre Sociologia, dando continuidade à nossa playlist da nossa primeira temporada 2021, acerca da nossa competência 1, que é a competência justamente que fala sobre cultura. Hoje nós vamos falar sobre três conceitos muito importantes e correlatos dentro das discussões sobre cultura que têm aparecido sendo muito vislumbrados nas últimas edições aí do vestibular, da prova do Enem, que são os conceitos de ideologia e as suas duas concepções e os conceitos de cultura popular e de cultura erudita. Vamos a eles? Vamos lá. O que é ideologia e como a ideologia se relaciona com o conceito de cultura? Inicialmente, a gente deve dizer que ideologia, numa perspectiva mais simples, inicial, é o conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. Ou seja, todas as pessoas e todos os grupos de indivíduos possuem ideias que acabam norteando as suas atitudes, as suas ações. Esse conceito foi inicialmente criado por um pensador francês do século XVIII, chamado Denis de Tracy, dizendo que justamente a ideologia seria a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento das ideias. Já no século XIX, um dos grandes pensadores e sociólogos do período, filósofo do período, Karl Marx, disse que a ideologia seria um conjunto de ideias e conceitos que corresponde aos interesses de uma determinada classe social. Ou seja, aí você já tem uma contraposição ao conceito original, que a ideologia, na verdade, seria utilizada para um controle, para exercer controle sobre massas, controle sobre determinados grupos. Tá? E nós temos ainda essa concepção, que modernamente designa a ideologia como um conjunto de ideias que dissimula a realidade, tá? Que mostra apenas de forma parcial. E levando em conta que nós vivemos em uma sociedade de algoritmos, em uma sociedade marcada muito por esse pensamento de grupos, grupos que muitas vezes vivem dentro do que os especialistas chamam de bolhas, talvez esse conceito não esteja realmente muito equivocado. A título de dica para vocês, vou sugerir que depois vocês ouçam a brilhante canção de Cazuza, do seu álbum Ideologia, lançado em 1988, a faixa de mesmo nome, que é um dos clássicos aí da nossa música brasileira. Então vamos, mais uma vez, relembrar o conceito de cultura para a antropologia, para que a gente possa falar sobre os conceitos de cultura popular e cultura erudita. De acordo com a antropologia, a cultura é a totalidade de padrões apreendidos e desenvolvidos pelo ser humano, ou seja, aquele complexo que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, leis, costumes e outras aptidões e hábitos adquiridos pelo ser humano como membro da sociedade. E aí nós entramos nos meandros da cultura popular e da cultura erudita, que ano passado teve uma questão muito interessante na prova do Enem que nós vamos analisar ao final desse vídeo. Vamos lá. Partindo da etimologia das palavras, das expressões, cultura popular ela teria como características ser ligada à espontaneidade, ela brota ali no seio de um povo, de uma coletividade, ao informalismo, ao domínio de classes mais simples. Informalmente, ela é passada de geração a geração, ligada ao folclore, à tradição oral, ao domínio público. Exemplo, a linguagem falada, a culinária, o artesanato, a literatura de cordel. Aqui nós temos uma imagem representando aqui a festa junina. O Marabaixo, como patrimônio de cultura imaterial aqui do nosso estado do Amapá. Aqui representado numa ilustração de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, dançando Marabaixo. Bem. Na cultura popular, há elementos que são produzidos
coletivamente no cotidiano de um povo. Isso é muito interessante de se ressaltar. E transmitidos de geração em geração de maneira informal, sem que necessariamente se conheça autores de obra ou que se necessite de um conhecimento academicista. Tudo bem? Já a cultura erudita, por sua vez, ela possui como características ser uma produção da dita elite de uma sociedade, né? Uma elite, uma classe hegemônica, ela estabelece um padrão de regras e a gente pode ter aqui como exemplos a música clássica de padrão europeu, artes plásticas, esculturas, pinturas, teatro, literatura consideradas universais, né? E ela é transmitida pela escola ou por universidades e por demais instituições sociais. Ela exige uma formalidade, tudo bem? Só que esses conceitos são fluidos. Eles muitas vezes eles podem estar ali, estar transitando ao mesmo tempo. Pode haver uma correlação entre esses conceitos, como o que rolou aí na questão do ano passado do Enem, uma questão envolvendo o compositor barroco Johann Sebastian Bach e o rapper MC Fiote. Vamos ver como é que foi essa questão, porque ela foi tão interessante. Saca só. Questão 28 foi uma questão de linguagens do ano passado e a gente sempre dá como dicas aqui que as questões da prova de linguagem têm como pano de fundo, nos últimos anos, muitas discussões das ciências humanas e sociais aplicadas e principalmente a sociologia e os temas relativos à cultura. Saca só. Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fiote, compôs em 2017 a música Bum Bum Tantan, que gerou em 9 meses 480 milhões de visualizações no YouTube. É o funk brasileiro mais ouvido na história do site. A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, MC Fiote fez tudo sozinho. Compôs, cantou e produziu em uma noite só. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas, e nisso eu achei a flautinha do Sebastian Bach. Conta, a descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar o instrumento. A flauta envolvente da música é um trecho da partida em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach por volta de 1723. Ou seja, o MC Fiote, né, ali, representante da cultura popular, se levarmos em conta que o funk advém ali do Rio de Janeiro, é um estilo muito relacionado com a cultura ali daquelas pessoas, daquela galera ali que acaba desenvolvendo e levando a cabo esse estilo, e a música clássica, né, a produção cultural de uma elite europeia lá do século XVIII. A incorporação de um trecho da obra para a flauta solo de Johann Sebastian Bach na música do MC Fiote demonstra, vamos para as alternativas, a influência permanente da cultura eurocêntrica nas produções musicais brasileiras, homenagem aos referenciais estéticos que deram origem às produções da música popular, necessidade de divulgar a música de concerto nos meios populares, nas periferias das grandes cidades, utilização desintencional de uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros ou inter-relação de elementos culturais vindos de realidades distintas na construção de uma nova proposta musical, ou seja, a alternativa galerinha, isso é cultura, isso é essa inter-relação entre elementos culturais diferenciados. Muito obrigado pela atenção, de coração. Siga conosco sempre na Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem.